comunicação é a base de tudo. Se a gente melhorasse a comunicação, a gente melhoraria o mundo. Acabaria as guerras, os conflitos, os divórcios. À medida que você cresce no escalão da vida, a coisa mais importante para você é saber se comunicar bem. O melhor médico da sua cidade não é o que sabe mais medicina, é o que se relaciona melhor com os pacientes. O melhor advogado, mais famoso da sua cidade, não é aquele que conhece mais leis, é aquele que se relaciona melhor com os clientes, com os jurados, com os juízes. À medida que você aprende a se comunicar melhor, o seu valor no mercado aumenta. Mas não é só isso, não. Você também tem que aprender a comunicar com você mesmo. Porque você há de convir que você começou a assistir aí e tem uma conversa aí dentro da sua cabeça. Você está perguntando que conversa? Essa que está perguntando que conversa. À medida que eu vou falando aqui, você vai criando um diálogo interno. E esse diálogo interno lhe acompanha o tempo todo. Eu pergunto para você, você tem um amigo ou um crítico que você carrega dentro da cabeça? Porque tem gente que tem um crítico, ele está sempre criticando ele mesmo. E agora, se você tiver uma voz amiga que vai te estimulando, faz toda a diferença. E isso não é nada mais, nada menos do que a chamada comunicação intrapessoal. É de você para com você. Isso interfere, inclusive, na sua saúde. E tem a chamada comunicação interpessoal, que é de você para com os outros. Então, à medida que nós estudamos isso, nós vamos melhorar tanto a comunicação intrapessoal quanto a interpessoal. E com isso, o seu valor no mercado vai aumentar. Existe hoje uma disciplina nas faculdades de medicina, infelizmente não chegou ao Brasil, que se chama psico-neuro-endócrino-imunologia. Então, tudo está ligado. O meu psiquismo vai interferir no meu sistema imunológico. E o meu psiquismo é comandado pelo meu pensamento. E o meu pensamento é nada mais, nada menos, é um fenômeno eletroquímico, mas nada mais, nada menos o modo como eu converso comigo mesmo. Qual é o meu self-talk? Como é que eu cuido de mim? Se eu pudesse aumentar essa voz que tem na minha cabeça, eu estaria elogiando a mim mesmo, eu estaria criticando a mim mesmo. Qual a relação que você tem com essa voz? E isso, às vezes, a pessoa está notando pela primeira vez. Ela está tão no automático, um peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que ele vive na água. Ele só vai saber que ele vive na água se alguém tirá-lo da água. Uma pessoa que está acostumada com self-talk negativo, um diálogo interno negativo, a vida inteira, essa pessoa não está consciente que ela tem esse diálogo interno negativo. E é uma descoberta, no momento que você tem uma tecla no computador que diz cancela. Na hora que vem um diálogo interno negativo, você cancela e substitui aquilo por um positivo. Quando eu escrevi o meu livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, que hoje está traduzido para 9 idiomas, presente em mais de 40 países, eu estudei profundamente sucesso como uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode aprender a ser bem-sucedido na vida. Não é ter sucesso, não. É ser bem-sucedido. É diferente. Eu posso ter um cantor que tem sucesso como cantor, mas você vai ver a vida dele pessoal, tá uma bagunça. Eu posso ter um jogador de futebol que joga muito bem, que é bem-sucedido no futebol, que tem sucesso no futebol. Quando eu falo bem-sucedido, é o completo, entendeu? É o somatório da ópera. Entendi. Entendeu? Então, para você ser bem-sucedido na vida, você precisa de 6 ingredientes. Do mesmo modo que você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos, apesar de cada um desses ingredientes ser necessário, porém não suficiente, a mesma coisa acontece com ser bem-sucedido. Eu preciso de uma boa autoestima, e eu tenho uma ótima notícia para você. A sua autoimagem, ela não é construída de cimento, ela não é construída de aço, ela é construída de linguagem. Do mesmo modo que ela foi construída linguisticamente, ela pode ser reconstruída linguisticamente. Segundo é a sua habilidade de se comunicar. Terceiro é a sua habilidade em estabelecer metas.
em saber transformar os seus sonhos em metas e metas em realidade. Muita gente tem sonhos, mas sonho é uma coisa que não tem data. Quando você coloca uma data num sonho, ele deixa de ser sonho e passa a ser meta. E o universo começa a conspirar a seu favor. O outro ingrediente importante é a atitude. A sua atitude vai determinar a sua altitude na vida. Então, se você tem uma atitude de cortesia, de amizade, de querer o bem de todo mundo, para eu perder, para eu ganhar, você não precisa perder, a não ser que você insista, aí é problema seu. Então, essa atitude ajuda tremendamente. A dedicação ao trabalho, o único lugar que eu conheço que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Sucesso você conhece, trabalha com T. Mas, por outro lado, trabalhar só também não resolve. O operário de fábrica trabalha a vida inteira, aposenta com salário mínimo, levanta cedo, leva a comida numa marmita, né? Só trabalhar também não interessa. E o último ingrediente, que às vezes a pessoa tem dificuldade em entender, é você ter ambição. Ambição no bom sentido. É o que o japonês chama de Kaizen, melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Em 1945, Hiroshima, Nagasaki, 40% do Japão destruído pela bomba atômica. Hoje o Japão está per capita entre os 3 melhores países do mundo. O que fez o Japão semi-destruído em 1945 ser hoje uma potência mundial? Uma palavra, K-A-I-Z-E-N, Kaizen, melhora contínua. Então, a ambição que eu digo aqui é uma ambição saudável, é uma ambição de fazer o hoje melhor do que ontem, o amanhã melhor do que hoje. Isso você vai passo a passo construindo. Quando você coloca esses 6 ingredientes da receita e você dá uma pitadinha do que diferencia o profissional do amador, que é paciência e persistência, o amanhecer só vem depois da noite toda ter passado, esse sucesso imediato da noite para o dia não existe, isso é uma ilusão. Então, se eu faço uma plantação hoje, planto uma semente, amanhã não virou plantinha, ela está germinando, mas eu tenho que dar tempo ao tempo. Roma não foi construída em um dia. Mas desses todos, nós não temos tempo de discutir todos, eu gostaria de focar no aspecto da comunicação. Porque na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Na era industrial, passou a mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Hoje a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se informação. Você é rico ou você é pobre em informação. Só que informação tem 2 características interessantes. Primeiro, é um produto altamente perecível. Ninguém está interessado em notícia de ontem. Já ficou velho. Já. E segundo, a informação só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico, onde ninguém consegue chegar lá? Não tem valor nenhum. Ela só vai ter valor quando ela estiver na mão de alguém. A informação só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro. Não adianta o conhecimento que eu tenho aqui. É o quanto desse conhecimento que eu posso passar para você nesse período que nós estamos juntos. Eu sou capaz de fazer isso se eu fizer o uso adequado do processo de comunicação. O professor Howard Gardner, professor de linguística de Harvard, ele fez um estudo profundo e mostrou que nós, seres humanos, temos 7 inteligências básicas. A verbal, a matemática, a musical, a espacial, a corporal, a intra e a interpessoal. Então você viu que eu deixei por final a interpessoal, que é a comunicação de você com os outros, entendeu? Que nós somos animais sociais, ninguém vive sozinho. Então nós temos que aprender a fazer distinções na área da comunicação. Só que isso não é ensinado na sua mesa de jantar em casa, isso não é ensinado nas escolas, você acaba virando um autodidata, aprendendo a se comunicar e convencer os outros. Mas por trás de tudo isso existe uma ciência, existem alguns fatores, alguns pilares básicos da comunicação que, como a maioria não sabe, se você consegue fazer distinção desses pilares,
você já está na frente dos outros, entendeu? A diferença fica muito rápida. Então, em pouco tempo, você nota uma diferença. Por exemplo, vão 15 pessoas para uma entrevista de emprego, só tem uma vaga. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ser contratado? A pessoa que soubesse se comunicar melhor. Mais ou menos eles têm os mesmos currículos, etc. e tal. Onde é que está o diferencial? O diferencial está na habilidade de se comunicar. E a pessoa pode aprender isso e ir lá e fazer, entendeu? Você tem que ter uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde emocional e uma saúde espiritual. Certo. É um conjunto de coisas. Tem gente que está emocionalmente abalado. Isso reflete no físico. Tem gente que não consegue se comunicar com si mesmo. Entendeu? O self-talk, o diálogo interno, está comprometido. Isso repercute diretamente no sistema imune. E o sistema imune é a espinha dorsal da nossa fisiologia. Então, nós queremos coisas que sejam convenientes, confortáveis e conhecidas. São os 3 Cs do conforto. Conveniente, confortável e conhecido. Só que as grandes transformações, elas ocorrem fora da zona de conforto. Então, quando toda grande transformação que ocorrer com você, vai ocorrer fora da zona de conforto. Se você mantém a zona de conforto e você tem conveniência, conforto, tudo conhecido, você não tem as grandes transformações, elas não ocorrem. Porque assim, o nosso cérebro funciona assim. Tudo aquilo que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina no seu cérebro a noite inteira. Certo. Se você brigar com seu marido e dormir brigada, você vai brigar com seu marido a noite inteira. Você pode até brigar, mas na hora de dormir tem que fazer as pazes. Entendeu? E tudo aquilo que você pergunta para o seu cérebro, porque nós dormimos, em média, 8 horas por noite. Então, se você que está me assistindo tem 30 anos, você passou 10 anos dormindo. Verdade? 1/3 da vida você passa dormindo. Tem gente que até mais, né? 1/3 da vida você passa dormindo. Você já pensou que bonito você aprender a colocar o seu cérebro para trabalhar para você enquanto você está dormindo? Olha o quanto que isso vai alavancar a sua vida. Então eu ensino a técnica antiga, milenar, do copo d'água. Eu faço a pergunta que eu estou querendo resolver hoje à noite, como é que eu vou fazer essa decisão amanhã? E eu tomo um pouquinho de água. E esse copo fica lá na cabeceira, lá no criado mudo. Amanhã eu acordo, vou lá, tomo outro golinho d'água. O meu cérebro faz uma conexão entre a pergunta e a resposta. É o que o Ivan Pavlov mostrava, que é um reflexo pavloviano. Eu fiz a pergunta, tomei um golinho d'água. Quando eu tomo outro golinho d'água amanhã de manhã, eu desencadeio a resposta que o cérebro trabalhou. E é impressionante. Às vezes você está tomando café da manhã, às vezes você está dirigindo para o trabalho, de repente a ideia vem. Então eu ensino as pessoas a descobrir qual é a finalidade de vida. Qual é a sua finalidade de vida? Para que você nasceu? Quando você descobre a sua finalidade de vida, acontece isso. Uma coisa que parecia corriqueira, de repente já tem um significado totalmente diferente. As pessoas bem-sucedidas, elas usam uma linguagem que gera ação. As pessoas que não têm o sucesso almejado, elas usam uma linguagem que não gera ação. Eu vou dar um exemplo para você. Você imagina, eu começo um discurso e digo assim, eu gostaria de agradecer. Até agora não aconteceu nada. Se eu disse que eu gostaria de agradecer, ainda não surgiu o agradecimento. Agora, se eu começo a falar e digo assim, eu agradeço. Olha só, na hora que eu coloquei o verbo eu agradeço, aconteceu um agradecimento. Na hora que eu falo eu gostaria de agradecer, não aconteceu nada. Então aquela pessoa que consegue fazer tudo, aquela pessoa que todo mundo quer estar por perto, aquela pessoa que está constantemente gerando ação, se você prestar atenção, a linguagem dela é diferente. Ela usa o verbo de uma forma diferente. E o bacana é que agora que você aprendeu isso, se você, ao invés de falar eu gostaria de agradecer, você fala eu agradeço, e você para de conjugar o verbo no condicional e passa a conjugar ele no presente, porque é no aqui e agora, aliás, é o único que tem, não interessa onde você estiver, é aqui,
não interessa que hora for, é agora. Você já percebeu que você vive num eterno? A vida é um eterno aqui e agora? É onde e quando? Onde? Aqui. Quando? Agora. Quando você aprende a viver o aqui e agora, você está feliz. Você só tem felicidade disponível quando você aprende a viver o momento. Estou aqui e agora. Se eu estou no celular e estou conversando, eu não estou fazendo nenhuma coisa nem outra. As pessoas hoje não conseguem mais viver o momento. Está aqui, eu estou aqui com você. Ó. O celular está desligado, eu estou aqui. Ó. Aqui e agora, junto com você. Esse momento é eterno. Ela não vive mais no momento, ela está sempre no... Você deve ter conhecido gente que está sempre em outro lugar. Ela está aqui, está olhando no relógio, está não sei o quê, está no celular. Ela nunca está onde ela está. Como é que ela pode ser feliz? A felicidade só acomoda quando você vive plenamente o aqui e agora. Chamou poder do agora. Ansiedade é um sentimento do futuro. Culpa é um sentimento do passado. Você não se sente culpado de ter assassinado seu vizinho. Você não fez isso ainda, entendeu? Então não tem jeito de ter culpa de uma coisa que você ainda não fez. Certo. Então culpa é uma coisa do passado. Certo. Se você não fez, não tem jeito. E ansiedade é uma coisa do futuro. Você não está ansiosa por aquela apresentação que você fez semana passada. Não. Então, você vê o seguinte, se você está ansioso é porque você está no futuro. Se você está culpado é porque você está no passado. Quando você está no aqui e agora, não existe ansiedade e não existe culpa. Linguagem nos faz humanos. Nós somos animais linguísticos. E através da linguagem, nós criamos a nossa realidade. Então, se você souber trabalhar linguisticamente, você cria a sua realidade desejável. Então, eu quero pôr a seguinte situação aqui para os nossos usuários aqui, nossos telespectadores. Olha só, eu tenho 2 pedreiros, um trabalhando ao lado do outro. A mesma construção. Eu chego perto do primeiro pedreiro e pergunto assim, o que você faz na vida? Ele fala, eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Eu chego perto do segundo pedreiro e pergunto, o que você faz na vida? Ele fala, eu sou pedreiro. O que você está fazendo? Eu estou construindo o Maracanã, é um dos maiores estádios de futebol do mundo, que vai ficar aqui para a posteridade. Olha a diferença. O pedreiro que vê um tijolo em cima do outro, pode passar 20 anos, ele vai continuar colocando um tijolo em cima do outro. Ele é pedreiro. O que está construindo o Maracanã, eu posso te garantir que logo, logo ele vai abrir uma construtora. Ele não vai ficar colocando tijolo. A visão dele é construir Maracanã e não colocar um tijolo em cima do outro. Então, o modo como você descreve o que você faz muita diferença. Então, se eu pergunto para você, que está aí me assistindo, o que você faz na vida? Você tem que ter um script pronto, que o modo como você responder vai agregar valor à sua profissão. Então, nós somos julgados pelo que nós fazemos, somos julgados pela nossa aparência, somos julgados pelo que nós falamos. Enquanto você não falou nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou e falou besteira, uma palavra falada, uma oportunidade perdida, uma flecha lançada, não tem volta. Então você tem que morder a língua, porque às vezes você dá vontade de falar uma coisa, mas depois que você falou, não tem jeito de voltar. Então, se você está numa situação que você não domina, é preferível, por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Nós somos feitos mais para escutar do que para falar. Porque não é só o que eu estou falando que está contando, é como eu estou falando o que eu estou falando. Tem um ditado que diz assim, ó, o cantor é mais importante do que a canção. Se você é fã do Roberto Carlos e ele canta uma música que toca o seu coração, aquela mesma música cantada por um cantor que você não gosta, não vai ter o mesmo resultado. Entendi. Você entendeu? Então, uma coisa falada por alguém que tem empatia é totalmente diferente do que por outro que não tem. Então, nós somos julgados pelo que fazemos, pela nossa aparência, pelo que dizemos e como dizemos o que dizemos. É o seguinte, o principal motivador, são 2 motivadores que você tem. Um é evitar sofrimento, o outro é procurar prazer. Tá. Então, tem pessoa que faz as coisas com medo de uma coisa ruim acontecer. Ele está evitando o sofrimento.
Certo. Tem pessoa que, ao contrário, ela faz para procurar o prazer. 60% das pessoas no mundo operam a motivação no sentido de evitar sofrimento. E 40% operam no sentido de procurar prazer. O poder posicional é o poder da posição que você ocupa. Certo. A pessoa é general no exército. Ela chega lá, todo mundo presta continência para ela. Chegou o general, toca uma música, etc. e tal. E todo mundo presta continência. Mas é domingo de manhã. Esse indivíduo está de bermuda, camiseta, chinelo. Ele vai até a banca de jornal comprar um jornal. Ninguém sabe quem ele é. Aquele poder posicional dele não existe. Entendi. Ele agora vai ter ou não o poder pessoal. Se ele tiver esse poder que nós estamos ensinando aqui, na hora que ele abrir a boca, ele se manifesta. Esse poder pessoal ninguém tira de você. Não tem nada errado em você ter um poder posicional, mas você tem que desenvolver o seu poder pessoal, porque o poder posicional você pode perder a qualquer momento. Agora, o pessoal não. Eu posso sair daqui para a China, eu levo ele comigo. Entendi. Eu posso ir para Nova York, eu levo ele comigo. Na hora que eu abrir a boca, ele se manifesta. Ele é estabelecido. Exatamente. O Sir Francis Bacon, o grande Sir Francis Bacon, ele dizia o seguinte: conhecimento é poder. Eu não concordo com ele. Eu acho que conhecimento é poder em potencial. O conhecimento só passa a ter poder quando ele passa do campo do pensar para o campo do agir. Você deve conhecer gente intelectual que está no botequim filosofando e que o cunhado tem que prestar o dinheiro para pagar o aluguel. Certo. Mas ele está lá filosofando no botequim. Ele tem a parte intelectual, mas ele não transformou isso em ação. Só acontece coisa no mundo quando algo acontece, algo se move. É muito bonito você ter uma intelectualidade, mas se a intelectualidade é só intelectualidade, você vai me desculpar o termo, na minha opinião é masturbação mental. Porque não se realiza. Então o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu penso, qual é o meu próximo passo? O que eu vou fazer? Se enquanto não entrar o verbo fazer na jogada, é conversa fiada. Então a pessoa tem que aprender a ter ação. E a maioria, infelizmente, não tem. Ela fica planejando, e ela está esperando o medo passar. Então eu digo assim, quer ver? Você imagine que você subiu num trampolim muito alto e lá de cima você olha lá embaixo a piscina. E você vai pular, aí você olha a altura, você fica com medo, dá um frio no estômago. Você dá uns passos para trás, parou o medo. Você volta, o medo volta. Ou você pula com medo ou você não pula. Tá? Coragem não é pular sem medo. Coragem é pular apesar do medo. O soldado que vai na guerra e não tem medo nenhum, ele não é corajoso. Corajoso é aquele que está com medo e vai. Então, na vida é a mesma coisa. Tem muita gente, talvez você possa ser um deles, que está esperando o medo passar. O medo não vai passar. Cada vez o medo te domina mais. O segredo que você tem que aprender é pular com medo. Você leva o medo com você. Você entendeu? O que interessa é a idade que você tem aqui. Eu tenho 73 anos, me considero um garoto. Tudo é o modo como você pensa. E você tem dois tipos de idade. Você tem idade cronológica, que é a da certidão do seu nascimento. E você tem a idade biológica, que é a idade do desgaste do seu corpo. Você pode ter uma pessoa com 40 com corpo de 50, e você pode ter uma pessoa com 40 com corpo de 30. Isso vai depender da alimentação, do modo que você dorme, das preocupações que você tem. Tem gente que fica preocupado com a preocupação, entendeu? Conheço bastante. Você fica preocupado com a preocupação e vai desgastando o sistema imune. Então você tem que ver a parte física, a parte mental, a parte emocional e a parte espiritual. Você vai no cemitério, está cheio de gente reclamando que não teve tempo de fazer nada. Todo mundo que está nos assistindo aqui, inclusive nós aqui, nós nascemos nus, ninguém nasceu de roupa, e temos 24 horas por dia. Ninguém tem mais nem menos, pode ser o pobre, pode ser o novo, pode ser o velho. Nós temos 24 horas por dia e nascemos nus, iguaizinhos. O que você faz com as 24 horas é que faz a diferença. Então, uma vez Andrew Carnegie, aquele que construiu o Carnegie Hall em Manhattan, foi perguntado para ele: senhor Carnegie,
o senhor que é o homem mais rico do mundo, na época ele era, se o senhor tivesse que dar um conselho para uma pessoa, agora, simples aqui, para ela enriquecer, para ela ter sucesso, o que o senhor diria? Ele falou, eu diria o seguinte, toda noite antes de você dormir, você faz uma lista das 6 coisas mais importantes que você tem que fazer no dia seguinte. Põe em ordem de prioridade. E nunca saia da mais importante até acabar. Então amanhã você vai acordar, você vai trabalhar na mais importante. Quando aquela acabar, você risca. Você vai trabalhar na mais importante. Quando acabar, você risca. Só isso. Isso aí, só isso. Você dormir à noite e falar assim, amanhã as coisas mais importantes que eu tenho para fazer é essa. Vou começar pela mais importante. Porque sempre eu vou estar trabalhando a mais importante por dia. Isso faz toda a diferença.